Sou Christian Lessa, advogado, especialista em direito bancário, e nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre o aumento da taxa Selic por parte do Banco Central. Bom, primeiramente, de forma simples, o que é a taxa Selic? É a taxa básica de juros do Brasil, definida pelo Banco Central para operações de crédito. E isso acaba influenciando em toda a cadeia do mercado financeiro. Porque se o crédito está mais caro por parte se o crédito que os bancos estão oferecendo está mais caro, isso dificulta a circulação de mercadorias. Muitas pessoas compram coisas financiadas com empréstimo, como por exemplo, você vai comprar um veículo ou um imóvel, você pega um financiamento para poder adquirir esse veículo ou imóvel. Então, quando a taxa de juros sobe, os juros de financiamento sobem também. Isso acaba dificultando as pessoas a terem acesso. E eu vou falar aqui basicamente sobre isso, para que você possa entender o porquê que está difícil hoje em dia se comprar um imóvel ou um financiamento devido à alta da taxa de juros. Bom, por que a taxa de juros influencia diretamente nos juros do financiamento? Basicamente é o seguinte: quando o Banco Central eleva a taxa de juros, que agora está em 13,25%, os bancos também pegam créditos. Então, quando os bancos pegam crédito, eles já pegam com a taxa de juros mais alta. Quando ele repassa esse dinheiro para o consumidor final, ele vai ter um reajuste, então vai ter juros mais altos. E os juros no Brasil, naturalmente, já são altos, né? Os bancos já cobram muitos juros abusivos. E quando a taxa de juros está alta, esses juros tendem a ficar mais abusivo ainda. Então, esse é um dos motivos. O segundo motivo, a atração. Fiz uma anotação aqui para ficar mais fácil. Atração para investimentos mais seguros. Por quê? Se a taxa de juros está alta, significa que é mais vantajoso, como a nossa agora está em 13,25%. Então é mais seguro para o investidor colocar dinheiro em títulos públicos, que ele sabe que vai retornar 13,25% ao ano, do que investir em empresas correndo o risco de ter prejuízo. Quando foi um pouco antes da pandemia, a taxa de juros estava em 2%. Então significa que se um investidor quisesse colocar o dinheiro em títulos públicos, ele receberia só 2% ao ano, o que é muito pouco. Então ele preferia investir em empresas ou na bolsa de valores, fazendo com que o mercado ficasse mais aquecido e automaticamente desse um pouco mais de retorno para o investidor do que colocar esse dinheiro em títulos públicos. Só que agora é o contrário. E o que acontece com o mercado? Ele esfria. E isso também diminui a inflação, que é um dos motivos também do aumento da taxa de juros. O mercado dá uma desaquecida, então menos pessoas têm acesso a crédito, o dinheiro circula menos, e isso vai reduzindo a inflação, não há aquela disparada de preços. Um outro motivo também, quando aumenta muito os juros, aumenta a inadimplência e vira uma bola de neve. Se o banco vai emprestar dinheiro para uma pessoa, sabendo que aquele juros é alto, então se o juros é alto para aquela pessoa, o risco daquela pessoa não pagar é muito grande. Então o banco está tomando o risco de tomar um calote. Então, para ele se prevenir do calote, ele tem que aumentar mais ainda os juros, que é a remuneração pelo empréstimo. Então, isso cria uma bola de neve, fazendo com que o juros chegue a valores exorbitantes. Hoje mesmo, um colega fez um financiamento, depois de eu me falar que tinha feito o financiamento de uma moto, quando ele me mostrou o contrato, a taxa de juros aplicada no contrato dele foi de 4,14%. ao mês e 60 e alguma coisa ao ano, o que encarece muito o contrato. Ele pegou 16 mil reais emprestado e vai pagar mais de 37 mil reais ao final. É um valor absurdo. Então, hoje está quase impossível comprar um veículo devido à taxa de juros. Se você tem alguma dúvida a respeito desse tema, ou alguma crítica, ou quer acrescentar alguma coisa sobre isso, comenta aqui embaixo. Se você é advogado, me segue aqui também, que eu vou fazer uma série preparada só para advogados aqui no canal. Então, se inscreve, deixa o like, tamo junto e até a próxima.